Será que eu fui o babaca por não comparecer ao casamento da minha própria irmã, mesmo sabendo que isso poderia arruinar nossa relação para sempre? Quando você nasce numa família grande, logo aprende que ninguém nunca vai concordar em tudo. Sempre vai ter briga por herança, ciúmes, preferências dos pais, comparações injustas e, claro, aquele sentimento constante de que um filho é o favorito. Eu cresci com 3 irmãos, mas a minha irmã mais nova, a Sophie, nome fictício, sempre foi tratada como a estrela da família. Meus pais a mimavam desde pequena. Enquanto eu tinha que ralar para conseguir atenção, tirar notas boas e ainda ajudar em casa, ela podia chegar da escola, largar a mochila na sala e ir direto pro quarto sem ouvir um pio. Eu lembro de uma vez, quando tinha uns 12 anos, que pedi uma bicicleta de aniversário e ganhei um livro usado. Sophie, com apenas 8 anos, ganhou uma bicicleta novinha, cor-de-rosa, com adesivos brilhantes e até cestinha na frente. Foi nessa época que percebi a diferença de tratamento. Com o passar dos anos, isso só aumentou. Quando fiz 18, trabalhei o verão inteiro para pagar minha festa de formatura. Sophie, aos 18, ganhou uma viagem de um mês para a Europa paga pelos meus pais. Eles sempre arrumavam justificativas. Ah, você é mais responsável, você aguenta mais, ela é a mais nova, precisa de mais apoio. E eu engolia isso calado, fingindo que não me incomodava. Só que as feridas foram acumulando. Quando entrei na faculdade, precisei trabalhar em 2 empregos de meio período para pagar aluguel, comida e livros. Sophie, por outro lado, teve todo o curso bancado pelos meus pais, além de morar num apartamento que eles mesmos compraram para ela. Mesmo assim, eu tentava manter a paz. Eu realmente tentava. Eu pensava, ok, eles têm seus favoritos, mas ainda são minha família. E família a gente não escolhe, só aguenta. O problema maior começou quando Sophie conheceu o Daniel. Eu não tenho nada pessoal contra ele, pelo contrário, até que ele é um cara simpático. Mas desde o começo ficou claro que o casamento dos dois seria o evento do século na nossa família. Meus pais gastaram uma fortuna com buffet, decoração, vestido importado, e chegaram ao ponto de refinanciar a casa para bancar tudo. Até aí, problema deles. Mas o que me deixou revoltado foi a exigência absurda que veio junto. Eu teria que ser padrinho, pagar meu próprio traje, caríssimo, escolhido por ela, dar um presente à altura, segundo ela, no mínimo algo de R$ 5.000, e ainda organizar uma despedida de solteira luxuosa para ela e as amigas. Eu não ganho mal, mas também não sou rico. Trabalho de segunda a sábado, pago aluguel, contas, e ainda tento guardar um pouco para o futuro. Expliquei que não tinha condições de arcar com tudo isso. Minha irmã simplesmente respondeu, se você me amasse de verdade, encontraria um jeito. Esse é o momento mais importante da minha vida. Você precisa estar do meu lado. Conversei com meus pais esperando apoio, mas eles só pioraram tudo. Meu pai disse, você sempre foi o responsável, não pode decepcionar sua irmã agora. Minha mãe acrescentou, um casamento só acontece uma vez, filho. O mínimo que você pode fazer é se sacrificar um pouco. E aí veio a gota d'água. Sophie me ligou chorando, dizendo que se eu não fosse padrinho, ela nunca mais falaria comigo. Que eu estaria morto para ela. Eu fiquei dias remoendo isso. Falei com amigos, colegas de trabalho, até com meu chefe. Todo mundo dizia a mesma coisa, cara, você não é obrigado a se endividar por causa de capricho da sua irmã. Ainda assim, a culpa me corroía por dentro. No fim, tomei a decisão que mudou tudo, eu não fui ao casamento. Não só não fui padrinho, como também não apareci na cerimônia. Em vez disso, comprei uma passagem barata e fui passar aquele final de semana na praia, sozinho, tentando não pensar em nada. O resultado? Minha família inteira me odeia. Recebi dezenas de mensagens me chamando de ingrato, egoísta e cruel. Meus pais dizem que destruí o maior momento da vida da Sophie. Ela me bloqueou em todas as redes sociais e até hoje, não fala comigo. E eu fico me perguntando, será que eu realmente fui o babaca nessa história? Parte 2. Nos dias que se seguiram ao casamento, minha caixa de entrada virou um verdadeiro campo de batalha. Eu acordava e já encontrava mensagens de parentes distantes que nem lembrava que existiam, me chamando de vergonha da família. Teve uma tia que chegou ao cúmulo de escrever, se fosse meu irmão, eu teria orgulho de vender o carro para estar presente. Você não ama ninguém além de si mesmo. Aquilo me corroía, mas ao mesmo tempo me fazia pensar, por que ninguém parava para refletir que talvez o absurdo estivesse do lado deles? Por que eu teria que me endividar, abrir mão de meses de trabalho, apenas para satisfazer uma vaidade? Eu lembro de uma cena específica. Meu primo, que também foi convidado para ser padrinho, me ligou 2 dias antes do casamento. Ele disse que tinha feito um empréstimo no banco para poder bancar o traje e o presente. A voz dele tremia quando confessou, cara, eu não podia, mas não queria que a família me tratasse como estão tratando você. Então aceitei a dívida. Vou passar anos pagando, mas pelo menos não vou ser chamado de egoísta. Aquilo me deixou ainda mais revoltado. Eu me perguntei, até que ponto a pressão social pode fazer alguém se sacrificar tanto por uma festa que, no fim, dura algumas horas? O pior de tudo foi a reação dos meus pais. Na semana seguinte, fui até a casa deles tentar conversar. Queria expor meu lado, explicar que eu não aguentava mais esse tratamento desigual desde a infância. Mas antes mesmo de eu abrir a boca, meu pai disse, não há nada para conversar. Você nos envergonhou. Não queremos desculpas. Minha mãe, com os olhos marejados, completou, você quebrou o coração da sua irmã. Nunca pensei que meu filho fosse capaz disso. Foi como levar um soco no estômago. A sensação de não ser amado, de não importar, foi esmagadora. Eu voltei para casa me sentindo um estranho dentro da minha própria família. Os dias foram virando semanas. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. No grupo da família, eu era ignorado como se tivesse morrido. Até nos aniversários seguintes, não recebi parabéns. Quando tentei mandar mensagem para Sophie, só recebi silêncio. E foi nesse período de afastamento que comecei a refletir mais profundamente sobre tudo. Percebi que aquele casamento não tinha sido o início do problema, mas apenas a culminação de anos e anos de favoritismo, de exigências injustas, de cobranças que nunca foram feitas a ela. Enquanto Sophie era princesa, eu era sempre o soldado, aquele que devia aguentar tudo, engolir seco, estar sempre disponível.
E, no momento em que finalmente disse não, virei o vilão. Comecei a fazer terapia. A psicóloga me ajudou a enxergar que eu estava preso em um ciclo tóxico, no qual meu valor como pessoa era medido apenas pelo quanto eu me sacrificava pelos outros. E ela me fez a pergunta que mudou tudo. Se fosse o contrário, você acha que sua irmã se sacrificaria por você? A resposta veio na hora, não. Eu tinha certeza que não. Sophie jamais abriria mão de nada por mim. Essa constatação doeu, mas ao mesmo tempo me deu uma sensação de libertação. Pela primeira vez, comecei a pensar que talvez eu não precisasse da aprovação deles para viver minha vida. Mesmo assim, a dúvida persiste até hoje. Em momentos de silêncio, me pergunto se não poderia ter feito diferente. Será que, ao menos, eu deveria ter aparecido na cerimônia, sem ser padrinho? Será que minha ausência radical não foi combustível demais para a raiva deles? Às vezes, sinto saudade da minha família. Mas quando lembro de tudo que passei, de como fui tratado, essa saudade vem misturada com um gosto amargo de injustiça. Parte 3. Um dos momentos mais estranhos aconteceu quase um ano depois do casamento. Eu estava no mercado, comprando algumas coisas, quando ouvi alguém me chamar. Era uma amiga da Sophie, uma daquelas que participou da despedida de solteira luxuosa que ela tanto queria. Ela olhou para mim e disse, com um tom meio sarcástico, então você é o famoso irmão ingrato. Eu respirei fundo e tentei ignorar, mas ela continuou. Você sabia que até hoje sua irmã chora quando lembra que você a abandonou no altar? Eu fiquei sem palavras. Primeiro porque era mentira, eu não a abandonei no altar, só escolhi não participar do circo. Segundo porque era surreal perceber como a narrativa tinha sido distorcida a ponto de eu virar o monstro da história. Voltei para casa naquele dia com a cabeça girando. Eu não queria mais viver com aquela marca de vilão pregada em mim. Então decidi escrever uma carta longa para meus pais e para Sophie. Expliquei tudo, desde as mágoas da infância até o motivo real de eu não ter ido ao casamento. Disse que não guardava ódio, mas precisava me proteger daquele ciclo de cobranças. Enviei a carta pelo correio, porque sabia que por mensagem eles não leriam. Semanas se passaram sem resposta. Até que um dia recebi um envelope de volta. Era minha carta, devolvida, ainda lacrada. Aquilo foi o golpe final. Entendi, de uma vez por todas, que talvez minha família tivesse decidido viver sem mim. Parte 4. Hoje, 2 anos depois de tudo, ainda me pergunto, será que eu realmente fui o babaca? Será que deveria ter engolido meu orgulho e me endividado para manter a paz? Ou será que, pela primeira vez na vida, fiz o certo ao me colocar em primeiro lugar? Tenho amigos que juram que eu agi certo. Dizem que finalmente quebrei as correntes que me prendiam a um papel injusto. Outros, mais tradicionais, acham que família é família, e que eu deveria ter feito o sacrifício. Eu, sinceramente, não sei. Às vezes acordo convicto de que tomei a melhor decisão. Em outros dias, acordo com um nó na garganta, sentindo falta de ter alguém para chamar de família. O que eu sei é que aquele casamento mudou tudo. Não apenas o relacionamento com minha irmã, mas a forma como eu enxergo amor, lealdade e sacrifício. E é por isso que eu venho aqui perguntar a estranhos na internet. Será que eu fui mesmo babaca nessa história, ou finalmente aprendi a dizer não para algo que sempre me destruiu por dentro? Parte 5. Depois que minha carta foi devolvida sem sequer ser aberta, eu entrei numa fase bem sombria da minha vida. Eu ia trabalhar no automático, voltava para casa e ficava encarando o teto, me perguntando se tinha algum defeito em mim que fazia com que até minha própria família me rejeitasse. Foi nesse período que comecei a revisitar lembranças antigas, coisas que eu havia enterrado para não sentir dor. E quanto mais eu lembrava, mais fazia sentido o que estava acontecendo. Eu recordei de um Natal específico, quando eu tinha uns 14 anos. A árvore estava cheia de presentes. Para Sophie, uma pilha de caixas embrulhadas, com perfumes importados, bonecas caras, roupas de marca. Para mim, 2 camisetas simples. Eu não disse nada na época, mas lembro de ter ido dormir com lágrimas nos olhos. Ou do aniversário de 16 anos dela. Meus pais alugaram um salão inteiro, contrataram um DJ, buffet, decoração temática, tudo perfeito. Para o meu, 2 anos antes, foi apenas um bolo na sala de casa, com os parentes próximos. Naquele dia, vendo Sophie dançar com as amigas, percebi que havia hierarquia dentro da minha própria casa, eu era a base de sustentação, e ela o centro das atenções. Essas lembranças voltaram como um filme. E junto delas veio a pergunta, será que todo o ressentimento que eu carrego hoje nasceu nesses pequenos momentos? Talvez eu nunca tivesse realmente sido ouvido, talvez meu erro tenha sido esperar que um dia a balança se equilibrasse. Eu também comecei a lembrar de situações em que tentei me aproximar da Sophie. Quando ela terminou o primeiro namoro sério, eu fui quem passou a madrugada acordado ouvindo ela chorar. Quando ela quase desistiu da faculdade no 2º ano, eu a incentivei a continuar. Quando ela precisou de ajuda para escrever o TCC, adivinha quem ficou noites revisando cada página? Eu. Sempre eu. E mesmo assim, para ela, bastou eu não ter aparecido no casamento para que todos os anos de apoio virassem pó. Parte 6. Um episódio que me marcou muito aconteceu 1 ano e meio após o casamento. Eu estava numa confraternização do trabalho, quando um colega comentou que tinha visto minha irmã e o marido numa viagem internacional. Ele disse, cara, sua irmã é gente boa demais, mas achei estranho quando ela falou que você não foi ao casamento porque tinha vergonha da família. Que história é essa? Vergonha da família. Foi isso que ela contou. Não apenas mentiu, como distorceu toda a narrativa para que eu fosse visto como ingrato e arrogante. Eu tentei rir para não chorar, mas aquilo me doeu fundo. Porque não era apenas dentro da família, era como se ela tivesse feito questão de espalhar para o mundo inteiro uma versão em que eu era o vilão. Mais tarde, descobri que até alguns amigos em comum dela acreditavam nessa versão. Alguns até me bloquearam sem nem perguntar minha versão. Foi como se eu tivesse perdido não só minha família, mas também parte da minha rede social. Parte 7. Apesar disso, comecei a reconstruir minha vida aos poucos. A terapia continuava sendo uma âncora. Minha psicóloga dizia, você não pode controlar o que eles pensam de você. Mas pode controlar como reage a isso. Segui esse conselho. Me matriculei em um curso novo, fiz novas amizades, comecei a viajar sozinho.
Descobri prazeres simples, como caminhar pela praia ao pôr do sol ou cozinhar pratos elaborados só para mim. Coisas que antes eu nunca teria feito porque estava sempre tentando agradar os outros. Mas, mesmo assim, havia um peso no peito. Todo aniversário da Sofia eu lembrava. Todo Natal, mesmo sozinho, eu sentia aquele vazio. E no fundo, ainda havia uma parte de mim que desejava uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que não estava completamente apagado da vida deles. Parte 8. Até que, em uma noite qualquer, isso quase aconteceu. Eu estava em casa, lendo, quando meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Atendi, e para minha surpresa, era o Daniel, o marido da Sophie. Ele hesitou antes de falar: olha, eu sei que não tenho nada a ver com isso, mas eu queria dizer que sinto muito pelo jeito que as coisas aconteceram. Eu nunca achei justo o que pediram de você. Sei que você foi pintado como vilão, mas não é assim que eu vejo. Eu fiquei sem reação. Depois de tanto tempo ouvindo apenas críticas, ter alguém da própria família dela admitindo que eu não estava errado foi quase surreal. Perguntei se ele havia falado isso para Sophie. Ele suspirou: já tentei, mas ela não me ouve. Ela carrega muita mágoa. Talvez um dia mude. Só queria que você soubesse que eu não te odeio. Aquilo não apagou a dor, mas me deu uma sensação de justiça. Pelo menos uma pessoa, mesmo que silenciosa, entendia meu lado. Parte 9. Ainda assim, até hoje a ferida não cicatrizou. Quando vejo fotos do casamento dela nas redes sociais, porque amigos em comum ainda postam, sinto uma mistura estranha de raiva e tristeza. Raiva por tudo que me exigiram, tristeza por ter perdido a chance de viver aquele momento com a minha família. E me pergunto, se eu tivesse ido, será que estaria mais feliz hoje? Ou estaria apenas mais endividado e ressentido, sabendo que, mais uma vez, me curvei para manter a imagem de filho obediente? Talvez nunca saberei a resposta. O que sei é que aquele não que eu disse foi o primeiro da minha vida. E mesmo que tenha custado caro, foi também o que me deu a chance de finalmente me enxergar como alguém que merece respeito. Parte 10. O tempo passou e, mesmo com todos os esforços para me reconstruir, a ferida da rejeição ainda latejava. 2 anos já tinham se passado desde o casamento, quando recebi a notícia de que minha avó paterna havia falecido. Ela era uma das poucas pessoas da família que nunca havia feito distinção entre mim e Sophie. Sempre me tratou com carinho, sempre me lembrava de que eu era importante. Quando soube da morte dela, meu coração se apertou. Decidi ir ao velório, mesmo sabendo que encontraria toda a família lá. Eu tinha medo de ser ignorado, ou até mesmo hostilizado, mas não poderia deixar de me despedir da minha avó. Cheguei cedo, antes de muita gente. Fiquei em silêncio ao lado do caixão, lembrando das histórias que ela contava, do café com bolo que preparava sempre que eu a visitava. Era como se, naquele momento, eu voltasse a ser criança, e a dor da rejeição fosse amenizada pela lembrança do único amor incondicional que senti dentro daquela família. Mas, claro, não demorou para que o resto chegasse. Vi meus pais à distância. Eles me olharam, e por um breve segundo pensei que poderiam vir até mim. Mas não. Viraram o rosto como se eu fosse invisível. Pouco tempo depois, Sophie chegou com o marido. O clima no salão mudou. As pessoas foram em direção a ela, abraçando, consolando, como se fosse a protagonista daquele momento também. E então, nossos olhares se cruzaram. Por um instante, acreditei que ela viria até mim. Mas Sophie apenas me lançou um olhar frio, carregado de rancor. Virou-se e se afastou. Foi como levar outro golpe no estômago. Parte 11. No entanto, algo inesperado aconteceu. Minha tia, irmã da minha mãe, se aproximou de mim. Ela sempre foi mais neutra nas brigas, mas nunca havia tomado partido. Dessa vez, ela me abraçou e disse baixinho: sinto muito por tudo que estão fazendo com você. Não é justo. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Eu precisava ouvir aquilo. Era a primeira vez, em anos, que alguém da minha família reconhecia que talvez eu não fosse o vilão que pintaram. Durante o enterro, permaneci em silêncio, afastado. E, para ser honesto, foi doloroso perceber que até na despedida da minha avó havia uma divisão tão clara. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a mudar. Eu percebi que estava cansado de implorar por amor. Cansado de esperar reconhecimento. Naquela noite, deitado na cama, pensei, talvez minha família biológica nunca vá me aceitar, mas isso não significa que eu não possa construir outra família. Parte 12. A partir daí, comecei a me abrir mais para o mundo. Fiz novos amigos, me aproximei de pessoas que realmente me valorizavam. E, surpreendentemente, encontrei alguém especial. Conheci a Mariana em uma viagem que fiz sozinho para o interior. Ela era diferente de tudo que eu já tinha vivido, simples, atenciosa, com uma risada contagiante. Nos conectamos de imediato. Pela primeira vez em anos, senti que estava construindo algo verdadeiro, sem cobranças absurdas, sem condições impossíveis. Com o tempo, nosso relacionamento ficou sério. E foi nesse processo que a velha ferida voltou a incomodar. Eu pensava, e quando chegar a hora de casar? Será que vou convidar minha família? Será que eles sequer viriam? Essa dúvida me perseguiu por meses. Parte de mim queria estender um ramo de oliveira, dar uma última chance de reconciliação. Outra parte, mais racional, sabia que era perigoso abrir novamente a porta para quem tantas vezes me feriu. Parte 13. O ápice desse dilema aconteceu quando Mariana me perguntou diretamente: amor, você gostaria que sua irmã fosse minha madrinha de casamento? Aquilo caiu como uma bomba. Eu congelei, sem saber o que responder. Mariana não sabia toda a extensão da história, porque eu sempre evitava falar da minha família. Contei apenas o básico, para não transformar nossas conversas em sessões de terapia. Mas naquele dia, tive que abrir o jogo. Contei cada detalhe, desde as preferências da infância, passando pelo casamento dela, até a forma como fui excluído e apagado da vida deles. Enquanto eu falava, vi os olhos de Mariana se encherem de lágrimas. Ela segurou minha mão e disse: você não precisa deles para ser feliz. Se me permite, eu quero ser sua família. E quero que você saiba que nunca vou exigir de você algo que não possa dar. Foi a primeira vez que chorei em muito tempo.
Não de tristeza, mas de alívio. Parte 14. Mesmo assim, o destino parece gostar de testar minhas decisões. Poucos meses depois, fui surpreendido com uma ligação inesperada. Era Sophie. Eu quase não acreditei quando vi o nome dela no visor. Atendi com a voz trêmula. Alô. Do outro lado, um silêncio. Depois, ouvi a respiração pesada dela. Finalmente, ela falou. Preciso falar com você. Meu coração disparou. Eu não sabia se vinha um pedido de desculpas ou mais uma acusação. Mas eu sabia que, de alguma forma, aquele momento poderia mudar o rumo de tudo. Parte 15. Fiquei em silêncio por alguns segundos depois de ouvir a voz da Sophie. Era como se meu coração tivesse parado. Eu queria gritar, queria perguntar por que ela só lembrava de mim agora, depois de anos de silêncio. Mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que só queria ouvir o que ela tinha a dizer. Pode falar, respondi, tentando manter a voz firme. Ela suspirou fundo. Não quero falar por telefone. Podemos nos encontrar? Só eu e você. Minha primeira reação foi dizer não. Pensei em todas as vezes que me humilhei para ter um espaço na vida dela e de como fui tratado como nada. Mas havia algo diferente no tom dela. Não era arrogância, não era exigência. Parecia vulnerabilidade. Aceitei. Marcamos em uma cafeteria discreta, no centro da cidade. Parte 16. Cheguei antes e fiquei com as mãos tremendo sobre a mesa. Minutos depois, vi Sophie entrando. Estava diferente, cabelos mais curtos, expressão cansada. Quando me viu, hesitou por um instante, como se também não soubesse como começar. Sentou-se diante de mim, e por alguns segundos apenas ficou em silêncio, mexendo na xícara. Finalmente, falou. Eu não sei como dizer isso sem parecer hipócrita. Mas eu acho que errei. Aquelas palavras me acertaram como um raio. Errei. Ouvir isso da boca dela parecia impossível. Ela continuou. Eu deixei que a pressão do casamento, dos nossos pais, de todo mundo, me cegasse. Eu estava tão obcecado em ter o dia perfeito que não percebi o quanto estava pedindo de você. E, quando você disse não, eu transformei isso em uma afronta pessoal. Passei esses anos com raiva de você, porque era mais fácil do que admitir que talvez eu tivesse errado. Eu não sabia o que dizer. Por anos eu sonhei em ouvir algo assim, e agora que estava acontecendo, parecia irreal. Parte 17. Mas ela não parou por aí. O Daniel sempre me disse que eu estava sendo injusta. Eu não queria ouvir. Mas depois de um tempo, percebi que ele tinha razão. Eu percebi também que, quando perdi você, perdi mais do que um irmão. Perdi o único que sempre esteve do meu lado, mesmo quando ninguém mais estava. Sophie começou a chorar. Eu fiquei paralisado, sem saber se oferecia um abraço ou se mantinha a distância. Parte de mim queria acolhê-la, outra parte queria gritar por todos os anos em que fui tratado como lixo. Ela então segurou minha mão e disse, com a voz embargada. Eu não espero que você me perdoe agora. Só queria pedir uma chance de reconstruir nossa relação. Parte 18. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Reconstruir. Eu sempre sonhei com isso, mas também tinha medo. Porque reconstruir significava abrir a porta de novo, correr o risco de ser ferido mais uma vez. Respirei fundo e respondi. Sophie, eu ouvi coisas que doeram demais. Passei anos sendo vilão da história que você contou para todo mundo. Você tem ideia de como foi ser chamado de ingrato até por pessoas que mal me conheciam? Ela baixou a cabeça, envergonhada. Eu sei. Eu não consigo mudar o que já passou. Mas posso tentar mudar daqui pra frente. Parte 19. Conversamos por horas. Ela contou que o casamento perfeito não era tão perfeito assim, que havia enfrentado crises com Daniel, que a vida adulta não era o conto de fadas que imaginava. Disse que, nesses momentos, percebeu a falta que eu fazia. Eu contei sobre minha vida também, sobre Mariana, sobre como aprendi a me valorizar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos conversando como dois adultos, e não como o filho invisível e a filha favorita. Quando saímos da cafeteria, ela me abraçou forte. Não era um abraço de desculpa completa, mas de tentativa. E isso, de certa forma, já era muito. Parte 20, conclusão. Hoje, ainda não posso dizer que tudo foi resolvido. A ferida de anos de favoritismo não some com um simples pedido de desculpas. Mas, pela primeira vez, sinto que há espaço para recomeçar. Meus pais ainda não deram o braço a torcer. Continuam me tratando como se eu tivesse manchado o sobrenome da família. Mas Sophie, ao menos, parece disposta a tentar. E eu? Eu continuo me perguntando se fui ou não o babaca naquela escolha de não ir ao casamento. Mas agora percebo que a resposta talvez não importe tanto. O que importa é que, pela primeira vez, escolhi a mim mesmo. E essa escolha me libertou. Então deixo essa pergunta para você, que lê minha história. Será que eu fui mesmo o babaca? Ou será que finalmente tive coragem de quebrar o ciclo e dizer não a uma vida inteira de injustiça?